Era uma terça-feira comum no restaurante Palazzo d'Oro, um dos estabelecimentos mais refinados da avenida principal. O ambiente estava repleto como de costume. Cristais brilhavam sob a luz dos lustres, talheres de prata tilintavam sobre pratos de porcelana, e o murmúrio elegante das conversas preenchia o salão. Então, a porta se abriu. Um homem entrou lentamente. Suas roupas estavam sujas de terra e graxa. Os sapatos desgastados deixavam pequenas marcas no chão polido de mármore. Seu rosto estava cansado, marcado por rugas profundas e uma barba mal feita. Ele segurava um boné velho entre as mãos trêmulas. O silêncio foi imediato. Cabeças se viraram. Olhares de desprezo cortaram o ar como lâminas afiadas. Uma senhora idosa cobriu o nariz com um lenço bordado. Um casal jovem cochichou algo rindo discretamente. O desconforto era palpável, como se a própria atmosfera do lugar tivesse sido contaminada. O garçom-chefe, Ricardo, um homem de postura rígida e uniforme impecável, observou a cena com os olhos estreitados. Sem hesitar, caminhou em direção ao homem com passos firmes e decididos. Senhor, lamento, mas o senhor não pode ficar aqui, disse Ricardo em voz alta, alta o suficiente para que todos ouvissem. Este estabelecimento tem um padrão a manter. Por favor, retire-se. O homem olhou ao redor, viu todos os olhos fixos nele, abaixou a cabeça e, sem dizer uma palavra, virou-se para sair. A porta se fechou atrás do homem. Por um instante, o restaurante permaneceu em silêncio, até que uma gargalhada nervosa quebrou a tensão. Meu Deus, que situação constrangedora, comentou uma mulher na mesa ao lado da janela. O que ele estava pensando ao entrar aqui desse jeito? Provavelmente queria pedir comida ou dinheiro, respondeu seu acompanhante, voltando a atenção para o cardápio. Ainda bem que o Ricardo agiu rápido. Na cozinha, os comentários não eram diferentes. Um dos cozinheiros auxiliares espremeu-se na janela de vidro que dava para o salão. Viram aquele mendigo que entrou? Ricardo botou para correr na hora, disse ele, provocando risadas entre a equipe. Mas nem todos riam. Sofia, uma garçonete jovem que trabalhava ali há apenas 3 meses, sentiu um aperto no peito. Ela havia crescido em uma família humilde. Conhecia a dor da necessidade e do julgamento alheio. Aquele homem poderia ter sido seu pai, seu tio, qualquer pessoa que enfrentava dias difíceis. Não acham que foi pesado demais? Ela murmurou. Mas sua voz se perdeu no barulho da cozinha. Ricardo, de volta ao seu posto próximo à entrada, ajeitou o nó da gravata com satisfação. Para ele havia cumprido seu dever. Proteger a imagem do estabelecimento. Mantivera o padrão. Era isso que seu emprego exigia. Lá fora, na calçada, o homem caminhou alguns metros e parou. Encostou-se na parede de um prédio vizinho. Respirou fundo. Seus olhos, embora cansados, tinham um brilho estranho. Não era de tristeza ou raiva. Era algo diferente. Algo que parecia calculado. Ele tirou um celular do bolso. Um detalhe que ninguém no restaurante havia notado. E fez uma ligação rápida. É hora, disse ele, com uma voz surpreendentemente firme e clara. Enquanto isso, dentro do Palazzo d'Oro, a vida seguia. As conversas voltaram ao normal. Os pratos continuaram sendo servidos. O som suave de um piano ao fundo retomou seu curso tranquilo, mas algo estava prestes a mudar. O narrador fazia agora uma pausa na história para convidar você, que ouve estas palavras, a refletir. Quantas vezes julgamos alguém apenas pela aparência? Quantas histórias, quantas lutas, quantas dignidades ignoramos, porque nossos olhos enxergam apenas a superfície? A verdade é que cada pessoa que cruza nosso caminho carrega um universo inteiro dentro de si. E às vezes o que parece ser o fim de uma história humilhante é apenas o começo de uma revelação que pode mudar tudo. O que ninguém ali imaginava é que aquele momento seria o início de uma das maiores lições que aquele restaurante já viveu. A porta se fechou atrás do homem. Por um instante, o restaurante permaneceu em silêncio, até que uma gargalhada nervosa quebrou a tensão. Meu Deus, que situação constrangedora, comentou uma mulher na mesa ao lado da janela. O que ele estava pensando ao entrar aqui desse jeito?
Provavelmente queria pedir comida ou dinheiro, respondeu seu acompanhante, voltando a atenção para o cardápio. Ainda bem que o Ricardo agiu rápido. Na cozinha, os comentários não eram diferentes. Um dos cozinheiros auxiliares espremeu-se na janela de vidro que dava para o salão. Viram aquele mendigo que entrou? Ricardo botou para correr na hora, disse ele, provocando risadas entre a equipe. Mas nem todos riam. Sofia, uma garçonete jovem que trabalhava ali há apenas 3 meses, sentiu um aperto no peito. Ela havia crescido em uma família humilde. Conhecia a dor da necessidade e do julgamento alheio. Aquele homem poderia ter sido seu pai, seu tio, qualquer pessoa que enfrentava dias difíceis. Não acham que foi pesado demais? Ela murmurou. Mas sua voz se perdeu no barulho da cozinha. Ricardo, de volta ao seu posto próximo à entrada, ajeitou o nó da gravata com satisfação. Para ele, havia cumprido seu dever. Proteger a imagem do estabelecimento. Mantivera o padrão. Era isso que seu emprego exigia. Lá fora, na calçada, o homem caminhou alguns metros e parou. Encostou-se na parede de um prédio vizinho. Respirou fundo. Seus olhos, embora cansados, tinham um brilho estranho. Não era de tristeza ou raiva. Era algo diferente. Algo que parecia calculado. Ele tirou um celular do bolso. Um detalhe que ninguém no restaurante havia notado. E fez uma ligação rápida. É hora, disse ele, com uma voz surpreendentemente firme e clara. Enquanto isso, dentro do Palazzo d'Oro, a vida seguia. As conversas voltaram ao normal. Os pratos continuaram sendo servidos. O som suave de um piano ao fundo retomou seu curso tranquilo, mas algo estava prestes a mudar. O narrador fazia agora uma pausa na história para convidar você, que ouve estas palavras, a refletir. Quantas vezes julgamos alguém apenas pela aparência? Quantas histórias, quantas lutas, quantas dignidades ignoramos, porque nossos olhos enxergam apenas a superfície? A verdade é que cada pessoa que cruza nosso caminho carrega um universo inteiro dentro de si. E às vezes o que parece ser o fim de uma história humilhante é apenas o começo de uma revelação que pode mudar tudo. Passaram-se apenas 15 minutos. O movimento do restaurante continuava intenso quando algo incomum começou a acontecer lá fora. Primeiro foi um carro, uma Mercedes-Benz preta, reluzente, que estacionou bem em frente à entrada do Palazzo d'Oro. Um cliente próximo à janela comentou: "Que carro bonito. Deve ser algum empresário importante." Mas então veio outro. Uma BMW branca impecável. Logo depois, uma Audi cinza. Em questão de minutos, 5 carros de luxo estavam estacionados em fila na frente do restaurante, ocupando toda a extensão da calçada. As pessoas dentro do estabelecimento começaram a perceber. Conversas foram interrompidas. Garfos pararam no ar. Todos olhavam pela janela, curiosos, tentando entender o que estava acontecendo. "Deve ser alguma celebridade", murmurou alguém. "Ou um político", sugeriu outro. Ricardo, sempre atento, caminhou até a entrada e espiou pela porta de vidro. Seu coração começou a bater mais rápido. Homens de terno saíam dos carros, posicionando-se estrategicamente. Pareciam seguranças. Um deles falava em um rádio de comunicação. "O que está acontecendo?" sussurrou Sofia, aproximando-se. "Não sei." Ricardo respondeu, mas sua voz tremia levemente. Algo naquela cena o deixava inquieto. Então, da Mercedes preta, a porta traseira se abriu. E o homem desceu. O mesmo homem que havia sido expulso minutos antes. Ainda estava com as mesmas roupas sujas, o mesmo rosto cansado, mas agora ele estava cercado por pessoas bem vestidas, com posturas sérias e profissionais. Um dos seguranças abriu a porta do restaurante para ele. O homem entrou novamente. Desta vez, o silêncio que tomou conta do Palazzo d'Oro era diferente. Não era de desprezo ou desconforto. Era de choque puro, de incredulidade. Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem. Seus olhos arregalaram-se ao reconhecer, finalmente, algo familiar naquele rosto sujo. Algo que deveria ter percebido antes. Os clientes olhavam uns para os outros, confusos, tentando entender a cena surreal que se desenrolava diante deles. O homem caminhou lentamente pelo salão, seus passos ecoando no mármore.
Ninguém ousava falar. Ele observou cada mesa, cada rosto, cada expressão de espanto. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo poderoso na presença daquele homem. Algo que transcendia suas roupas ou aparência. Um dos homens de terno, claramente um assistente executivo, aproximou-se do balcão principal e falou em voz clara. Senhoras e senhores, gostaria de informar que estão na presença do senhor Alessandro Marconi. O nome ecoou no salão, como um trovão, Alessandro Marconi. O nome que constava discretamente em uma placa pequena na entrada. O nome impresso no rodapé do cardápio. O nome que todos ali conheciam, mas que poucos haviam visto pessoalmente. O dono da rede Palazzo d'Oro, proprietário de 17 restaurantes em 6 países. Um dos empresários mais bem-sucedidos do setor gastronômico de toda a região. E ele estava ali, diante de todos, vestido como um trabalhador braçal, sujo de terra e graxa. Ricardo sentiu o sangue drenar de seu rosto. Suas mãos começaram a tremer. A gravata que havia ajeitado com tanta satisfação minutos atrás agora parecia apertá-lo como uma corda. Meu Deus! Murmurou a senhora idosa que havia coberto o nariz. É ele! É realmente ele. O casal que havia rido discretamente agora estava pálido, os olhos fixos no homem que haviam ridicularizado. Alessandro olhou ao redor mais uma vez, deixando o peso do silêncio fazer seu trabalho. Então lentamente começou a falar. Boa tarde, disse ele, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade inegável. Peço desculpas pela minha aparência. Passei a manhã em uma obra beneficente, ajudando na construção de um abrigo para pessoas em situação de rua. Como moro a apenas 2 quarteirões daqui, pensei em passar rapidamente para almoçar antes de voltar para casa e me trocar. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem, mas fui informado de maneira bastante clara que eu não era bem-vindo aqui. Ricardo queria desaparecer. Queria que o chão se abrisse e o engolisse. Lágrimas de pânico começaram a se formar em seus olhos. Senhor Marconi, eu não sabia. Eu não reconheci. Ele gaguejou, sua voz falha. Alessandro ergueu a mão, silenciando-o. Não, disse ele firmemente. Não se trata de você não me reconhecer, Ricardo. Se trata de como você tratou um ser humano que entrou neste estabelecimento. Um ser humano que, na sua visão, não merecia sequer a chance de ser ouvido. O salão estava tão silencioso que era possível ouvir a respiração nervosa das pessoas. Sofia, ainda próxima à cozinha, sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Não de tristeza, mas de uma emoção profunda e inexplicável. Ela sabia que estava testemunhando algo raro, algo importante. Alessandro continuou, agora dirigindo-se a todos os presentes. Vocês sabem por que eu fiz isso hoje? Porque eu vim aqui propositalmente vestido desta forma. Ninguém respondeu. Porque eu queria ver com meus próprios olhos como minha equipe, e vocês, meus estimados clientes, tratam aqueles que consideram inferiores. Queria ver se os valores que tento transmitir em meus negócios realmente são praticados quando ninguém está olhando. Ele caminhou lentamente entre as mesas, e as pessoas baixavam os olhos quando ele passava, incapazes de sustentar seu olhar. E o que eu descobri? Alessandro parou no centro do salão. Descobri que falhamos. Todos nós falhamos. O gerente do restaurante, Sr. Carvalho, que havia passado o dia em reuniões administrativas no escritório do 2º andar, desceu apressadamente as escadas ao ser informado da situação por um dos cozinheiros. Seu rosto estava vermelho, suado, os olhos arregalados de pânico absoluto. Senhor Marconi, ele exclamou, quase tropeçando nos últimos degraus. Eu não tinha ideia. Se eu soubesse que o senhor estava aqui, jamais. Exatamente. Alessandro o interrompeu, sua voz cortante como uma lâmina. Se você soubesse que era eu, teria me tratado como um rei. Mas e se eu fosse apenas um homem comum em um dia difícil? Um trabalhador que acabou de sair do trabalho pesado e só queria uma refeição decente? Qual seria meu tratamento então? O senhor Carvalho abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele sabia a resposta. Todos sabiam. Alessandro voltou sua atenção para Ricardo, que estava imóvel como uma estátua. O rosto ainda pálido, os olhos úmidos. Ricardo,
Você trabalha aqui há quantos anos? 7 anos, senhor. Ele respondeu com um fio de voz. 7 anos. E durante esses 7 anos, quantas pessoas você acha que tratou da mesma forma que me tratou hoje? Quantas pessoas você julgou pela aparência e decidiu que não eram dignas de cruzar aquela porta? Ricardo não conseguia responder. Lágrimas agora escorriam abertamente por seu rosto. Eu só estava tentando manter o padrão do estabelecimento, senhor. Foi o que me ensinaram. Padrão? Alessandro elevou levemente a voz, e o tom fez todos no salão se encolherem. O padrão de um estabelecimento não se mede pelos lustres caros ou pelos pratos de porcelana. Se mede pela humanidade com que tratamos cada pessoa que entra por aquela porta. Ele se virou para enfrentar todo o salão, dirigindo-se agora não apenas aos funcionários, mas a todos os clientes presentes. E vocês? Sua voz ecoou pelo espaço. Vocês que cochicharam, que riram, que viraram o nariz quando eu entrei. Vocês se sentiram superiores naquele momento? Sentiram que tinham o direito de julgar outro ser humano pelo que ele vestia? A senhora idosa, que havia coberto o nariz com o lenço bordado, começou a chorar silenciosamente. O casal jovem segurava as mãos um do outro sob a mesa, os rostos ardendo de vergonha. Um homem de meia idade, sentado em uma mesa próxima à janela, levantou-se lentamente. Sua voz tremeu ao falar. Senhor Marconi, eu fui um dos que riu quando o senhor saiu. E estou profundamente envergonhado. Não tenho desculpas. Alessandro olhou para ele com uma expressão que mesclava firmeza e algo próximo da compaixão. Eu agradeço sua honestidade, senhor, e espero que essa vergonha que você sente agora se transforme em aprendizado. Sofia, que havia permanecido quieta todo esse tempo, sentiu-se compelida a falar. Ela deu um passo à frente, sua voz suave, mas clara. Senhor Marconi, eu me senti mal quando o senhor foi expulso, mas não fiz nada. Não disse nada. E isso me torna tão culpada quanto os outros. Alessandro olhou para a jovem garçonete com atenção. Havia algo genuíno em suas palavras. Algo que tocou algo dentro dele. Você se chama? Sofia, senhor. Sofia, ele repetiu. O fato de você ter sentido que algo estava errado já mostra que há esperança. Mas você está certa. Sentir não é suficiente. Precisamos agir. Precisamos ter coragem de defender o que é certo, mesmo quando é desconfortável. Ele voltou-se novamente para todo o grupo. Deixem-me contar algo a vocês. Minha história. Talvez isso ajude vocês a entenderem por que isso é tão importante para mim. Alessandro caminhou até uma das mesas vazias e, para surpresa de todos, sentou-se. Ainda com as roupas sujas, ainda com o rosto marcado pelo cansaço. Mas agora ninguém via apenas a sujeira. Viam o homem. Eu nasci em uma família pobre. Muito pobre. Meu pai era pedreiro. Minha mãe lavava roupas para fora. Cresci em uma casa com chão de terra batida, sem saneamento básico. Passando fome em muitas noites. Quando eu tinha 12 anos, comecei a trabalhar com meu pai nas construções. Carregava cimento, tijolos, ferramentas pesadas que um menino daquela idade não deveria carregar. O silêncio no salão era absoluto. Todos estavam hipnotizados pela história. Um dia, meu pai e eu entramos em um restaurante. Não era tão elegante quanto este, mas para nós era um palácio. Tínhamos acabado um serviço e meu pai havia recebido um pagamento bom. Ele queria me dar um presente, uma refeição de verdade em um restaurante de verdade. Estávamos sujos, cansados, com nossas roupas de trabalho, exatamente como eu estava hoje. Alessandro fez uma pausa, e pela primeira vez sua voz carregou uma emoção mais profunda. O dono do restaurante nos expulsou. Disse que gente como nós não tinha lugar ali. Disse que éramos uma vergonha, que nossa presença afastaria os clientes de verdade. Meu pai não reagiu, apenas segurou minha mão e saímos. Mas eu vi algo naquele dia que nunca esqueci. O quê? Perguntou Sofia, a voz quase inaudível. Vi uma lágrima escorrer pelo rosto do meu pai. Uma única lágrima. Meu pai, o homem mais forte que eu conhecia, o homem que carregava sacos de cimento de 50 quilos nas costas, chorou. Não de dor física, mas de algo muito pior. Da dor de ser tratado como se não fosse digno. Como se não fosse humano.
Várias pessoas no restaurante agora choravam abertamente. Naquele dia, Alessandro continuou, eu fiz uma promessa a mim mesmo. Se um dia eu tivesse sucesso, se um dia eu tivesse poder, eu nunca, nunca permitiria que alguém se sentisse da forma que meu pai se sentiu naquele dia. E quando abri meu primeiro restaurante, anos depois, coloquei uma placa na entrada. Uma placa que dizia, todos são bem-vindos aqui. Sem exceções. Ele olhou ao redor, seus olhos encontrando cada rosto, cada expressão de vergonha e arrependimento. Mas parece que com o tempo, com o sucesso, com a expansão dos negócios, essa mensagem se perdeu. E a culpa é minha também, porque eu deveria ter estado mais presente. Deveria ter garantido que essa filosofia fosse vivida, não apenas escrita em uma placa. O Sr. Carvalho, o gerente, estava chorando agora. Senhor Marconi, eu lamento profundamente. Nós falhamos com o senhor. Falhamos com seus valores. Sim, Alessandro assentiu. Falharam. Mas o fracasso só é definitivo se não aprendermos com ele. Alessandro levantou-se da cadeira lentamente. Ele caminhou até o centro do salão novamente, e desta vez, sua postura era diferente. Ainda havia firmeza, mas também havia algo mais suave, mais esperançoso. Eu não vim aqui hoje para humilhar ninguém, disse ele, sua voz agora mais calma. Vim para ensinar, para lembrar, para despertar algo em cada um de vocês. Ele olhou para Ricardo, que ainda estava pálido, tremendo. Ricardo, você cometeu um erro grave. Mas você não é um monstro. Você é um homem que foi condicionado por um sistema que valoriza a aparência acima da essência. E isso não é totalmente sua culpa, mas a partir de hoje, é sua responsabilidade mudar isso. Ricardo assentiu vigorosamente. Incapaz de falar. Você continuará trabalhando aqui, Alessandro disse. E houve um suspiro audível de alívio no salão. Mas com uma nova missão. Você será responsável por treinar toda a equipe sobre hospitalidade verdadeira, sobre respeito incondicional, sobre humanidade. Sim, senhor. Eu prometo, senhor. Eu juro que vou aprender e vou ensinar. Ricardo finalmente encontrou sua voz, quebrada, mas sincera. Alessandro então se dirigiu a Sofia. Sofia, aproxime-se, por favor. A jovem garçonete caminhou com passos hesitantes até ele. Você demonstrou algo raro hoje, empatia. E embora você não tenha agido naquele momento, você reconheceu sua falha. Isso vale muito. A partir de hoje, você será promovida a supervisora de atendimento. Sua função será garantir que nenhum cliente seja julgado ou discriminado por sua aparência. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Senhor Marconi, eu não sei o que dizer. Obrigada, muito obrigada. Não me agradeça. Prove que merece essa confiança. Alessandro voltou-se para todo o salão mais uma vez. E para todos vocês que estão aqui como clientes, eu tenho um pedido. Na verdade, não é um pedido, é um desafio. As pessoas se inclinaram para a frente, atentas. Quando vocês saírem daqui hoje, quero que olhem ao redor. Para as pessoas na rua. Para o garçom que serve seu café. Para o motorista de ônibus. Para o entregador. Para todos aqueles que vocês normalmente ignoram ou julgam sem pensar. Quero que vocês se lembrem de que cada uma dessas pessoas tem uma história. Tem uma família. Tem sonhos, medos, batalhas que vocês não conhecem. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. A verdadeira riqueza não está no saldo bancário. Não está nas roupas que vestimos ou nos carros que dirigimos. A verdadeira riqueza está na nossa capacidade de enxergar a humanidade no outro, de tratar cada pessoa com a dignidade que todo ser humano merece. Uma mulher na mesa do fundo levantou a mão timidamente. Senhor Marconi, posso dizer algo? Por favor, eu trabalho em recursos humanos de uma grande empresa e tenho que admitir que muitas vezes descartei currículos de pessoas qualificadas simplesmente porque vieram de bairros pobres ou tinham nomes que eu achava estranhos. Nunca parei para pensar no quanto isso era prejudicial. Mas hoje o Senhor me abriu os olhos, e eu prometo que vou mudar isso. Alessandro assentiu com aprovação. E esta é exatamente a transformação que eu espero.
Porque não se trata apenas de como tratamos as pessoas em um restaurante. Se trata de como vivemos nossas vidas inteiras. Um senhor idoso, que havia permanecido em silêncio até então, levantou-se também. Senhor Marconi, eu sou médico há 40 anos. E tenho vergonha de admitir que muitas vezes tratei pacientes de forma diferente baseado em suas condições sociais. Os ricos recebiam mais atenção, mais cuidado. Os pobres eram atendidos rapidamente, quase mecanicamente. O Senhor me fez perceber o quanto isso é errado. E prometo que, nos anos que me restam de profissão, vou tratar cada paciente como se fosse o mais importante do mundo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Alessandro agora. Não de tristeza, mas de esperança. De ver que sua mensagem estava realmente alcançando corações. Vocês não sabem o quanto significa ouvir isso, disse ele, a voz embargada, porque é exatamente isso que eu esperava. Não esperava que vocês simplesmente se desculpassem e esquecessem. Esperava que vocês carregassem essa lição para suas vidas, para seus trabalhos, para suas famílias. Ele caminhou até a janela e olhou para a rua lá fora, onde pessoas comuns caminhavam, cada uma com suas próprias batalhas invisíveis. Sabe o que meu pai me disse naquele dia, depois que fomos expulsos do restaurante, quando enxuguei a lágrima do rosto dele? Todos aguardavam, ansiosos pela resposta. Ele disse: meu filho, não guarde raiva dessas pessoas. Guarde compaixão, porque quem é capaz de humilhar outro ser humano está, na verdade, carregando uma grande pobreza dentro de si. E não é pobreza de dinheiro, é pobreza de alma. Alessandro voltou-se para o salão, um sorriso triste, mas esperançoso no rosto. Meu pai morreu há 10 anos, mas se ele estivesse aqui hoje, sabem o que ele diria ao ver todos vocês refletindo, aprendendo, prometendo mudar? O quê? Perguntou Sofia. Ele diria que há esperança para a humanidade, porque quando pessoas são capazes de reconhecer seus erros e escolher ser melhores, não há limite para o bem que podem fazer no mundo. O Sr. Carvalho aproximou-se de Alessandro com passos reverentes. Sr. Marconi, como podemos compensar isso? Como podemos provar que entendemos a lição? Alessandro pensou por um momento. Então seus olhos brilharam com uma ideia. A partir de hoje, todo último domingo de cada mês, este restaurante abrirá suas portas para servir refeições gratuitas para pessoas em situação de rua e trabalhadores de baixa renda, com toda a elegância e respeito que oferecemos a qualquer cliente pagante. Pratos de porcelana, talheres de prata, o menu completo. E cada um de vocês, funcionários e gerentes, servirão essas pessoas pessoalmente. Houve um momento de silêncio enquanto todos processavam a proposta. Então, para surpresa de Alessandro, foi Ricardo quem falou primeiro. Eu serei o primeiro a me voluntariar, senhor. E prometo servir cada pessoa com o maior respeito e dignidade que eu puder oferecer. Eu também, disse Sofia imediatamente. E eu, acrescentou o senhor Carvalho. Um por um. Cada funcionário do restaurante se manifestou, comprometendo-se com a nova iniciativa. E então, algo inesperado aconteceu. Clientes começaram a se levantar também. Eu gostaria de patrocinar essas refeições, disse o empresário que havia confessado ter rido. Vou fazer uma doação mensal para cobrir os custos. E eu gostaria de me voluntariar para ajudar a servir, disse a mulher de recursos humanos. Eu também, juntou-se o médico idoso. Em poucos minutos, quase todos no restaurante haviam se oferecido de alguma forma. Com dinheiro, com tempo, com recursos. Alessandro estava visivelmente emocionado. Ele não esperava essa reação, essa mobilização instantânea. Vocês entendem o que acabaram de fazer? Ele disse a voz trêmula. Acabaram de transformar um momento de vergonha em um movimento de amor. Um ato de discriminação em uma onda de compaixão. O sol da tarde começava a se inclinar no céu, lançando uma luz dourada através das janelas do Palazzo d'Oro. Mas algo havia mudado naquele lugar. Não na decoração, não nos lustres ou no mármore, mas em algo intangível, algo mais profundo. Alessandro caminhou lentamente até a porta de entrada. Antes de sair, virou-se uma última vez para o salão silencioso. Há uma última coisa que eu gostaria de dizer. Sua voz ecoou suavemente.
E talvez seja a mais importante de todas. Todos estavam atentos, absorvendo cada palavra como se fossem gotas preciosas de sabedoria. Muitas pessoas vão ouvir sobre o que aconteceu aqui hoje. E algumas vão criticar. Vão dizer que eu fui duro demais, que humilhei pessoas publicamente, que poderia ter lidado com isso de forma privada. Ele fez uma pausa. E talvez eles tenham razão. Talvez meus métodos não tenham sido perfeitos, mas eu aprendi algo ao longo dos anos. Às vezes, as maiores lições vêm dos momentos mais desconfortáveis. Às vezes, precisamos ser sacudidos de nossa zona de conforto para realmente acordarmos. Sofia deu um passo à frente, sua voz clara e firme desta vez. Senhor Marconi, eu não acho que o senhor foi duro. Acho que o senhor foi necessário. E em nome de todos aqui, obrigada por nos ensinar o que realmente significa hospitalidade, o que realmente significa humanidade. Um aplauso começou. Primeiro foi Sofia, depois Ricardo, depois o Sr. Carvalho. Em segundos, todo o restaurante estava aplaudindo. Não um aplauso educado e formal, mas um aplauso genuíno, carregado de emoção e gratidão. Alessandro sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto novamente. Ele as enxugou com o dorso da mão suja e sorriu. Obrigado, disse ele simplesmente. Obrigado por estarem dispostos a aprender. Obrigado por escolherem ser melhores. Ele então olhou para além do salão, como se falasse não apenas para aquelas pessoas, mas para todos que um dia ouviriam essa história. E para você, que está ouvindo isso agora, onde quer que esteja, eu tenho uma pergunta. Quantas pessoas incríveis, quantos talentos extraordinários, quantas oportunidades de fazer o bem você perdeu porque julgou alguém pela aparência? O narrador assumia agora, sua voz sobrepondo-se suavemente à cena. Esta é a questão que Alessandro Marconi deixou não apenas para aquelas pessoas naquele restaurante, mas para todos nós. Porque a verdade é que todos os dias travessamos por pessoas cujas histórias desconhecemos. Pessoas que podem estar passando pelo pior dia de suas vidas. Pessoas que carregam dores invisíveis, batalhas silenciosas, sonhos que lutam para manter vivos. Alessandro deu alguns passos em direção à porta, mas parou novamente. Havia mais uma coisa que precisava ser dita. Vocês querem saber algo curioso? Ele perguntou, um sorriso melancólico surgindo em seu rosto. Aquele homem que me expulsou do restaurante há tantos anos, aquele dono que disse que gente como eu e meu pai não tinha lugar em seu estabelecimento. Anos depois, quando eu já havia construído meu primeiro restaurante de sucesso, ele apareceu pedindo um emprego. Seu negócio havia falido. Ele estava desesperado, precisando alimentar sua família. O silêncio era absoluto. E sabe o que eu fiz? Alessandro olhou ao redor, seus olhos encontrando cada rosto. Eu o contratei. Dei a ele uma posição na cozinha. Não porque eu havia esquecido o que ele fez, mas porque eu escolhi ser melhor do que ele foi comigo. Escolhi quebrar o ciclo de crueldade e substituí-lo com compaixão. Lágrimas escorriam pelos rostos de várias pessoas no salão. Ele trabalhou comigo por 5 anos, até se aposentar. E no último dia dele, sabe o que ele me disse? Alessandro fez uma pausa, a emoção clara em sua voz. Ele disse, Alessandro, você me ensinou que dignidade não é algo que damos apenas para quem achamos que merece. É algo que oferecemos a todos porque todos merecem. Ricardo soluçou abertamente agora. Senhor Marconi, eu prometo que vou me tornar esse tipo de pessoa. Vou passar o resto da minha vida compensando o que fiz hoje. Alessandro caminhou até Ricardo e, para a surpresa de todos, colocou a mão em seu ombro. Ricardo, você não precisa passar o resto da vida compensando. Você precisa passar o resto da vida aprendendo. Aprendendo, crescendo e ensinando outros. Esse é o verdadeiro caminho da redenção. Ele então se dirigiu a todos mais uma vez, sua voz agora carregando um tom final, profundo. Transformador. O que aconteceu aqui hoje não termina quando eu sair por aquela porta. Não termina quando vocês voltarem para suas casas. Isso é apenas o começo. Porque cada um de vocês agora carrega uma responsabilidade. A responsabilidade de espalhar essa mensagem. De viver de acordo com essa lição. De tratar cada pessoa, cada garçom, cada motorista, cada faxineiro,
Cada pessoa que cruza seu caminho, com o respeito e a dignidade que todo ser humano merece. A senhora idosa que havia coberto o nariz levantou-se, sua voz trêmula, mas determinada. Senhor Marconi, eu tenho 72 anos. E hoje o senhor me ensinou algo que eu deveria ter aprendido há décadas. Eu prometo que vou usar o tempo que me resta para ser uma pessoa melhor. E essa, Alessandro disse com um sorriso genuíno, é a resposta mais bonita que eu poderia ouvir. Porque nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para escolher a bondade ao invés do julgamento. Ele caminhou finalmente até a porta. Seus seguranças aguardavam do lado de fora, mas ele fez um gesto para que permanecessem onde estavam. Queria sair sozinho, da mesma forma que havia entrado. Antes de cruzar a soleira, Alessandro virou-se uma última vez. Ah, e uma última coisa, disse ele com um toque de humor em sua voz. Vou mesmo almoçar agora. E sim, vou sentar aqui com essas roupas sujas e vou pedir o prato mais caro do cardápio. Alguém tem algum problema com isso? Uma onda de risos nervosos, mas genuínos, percorreu o salão. A tensão finalmente se quebrou, substituída por algo mais leve, mais esperançoso. Seria uma honra servi-lo, senhor, disse Ricardo, sua voz ainda trêmula, mas mais firme. E prometo que será o melhor atendimento que o senhor já recebeu. Eu não duvido, Alessandro respondeu com um aceno. E assim, o homem que havia sido expulso sentou-se à melhor mesa do restaurante. Sofia trouxe pessoalmente o cardápio, suas mãos tremendo levemente, mas seu sorriso genuíno. Ricardo supervisionou cada detalhe do atendimento, garantindo que tudo fosse perfeito, não por obrigação, mas por um desejo genuíno de fazer o certo. Os outros clientes voltaram gradualmente às suas refeições, mas algo havia mudado. As conversas eram mais suaves, os olhares mais gentis. Era como se uma camada de pretensão tivesse sido removida, revelando a humanidade que sempre esteve ali, apenas escondida sob camadas de condicionamento social. Enquanto Alessandro saboreava sua refeição, um risoto de fungo porcini que estava, de fato, excepcional. Ele observou o movimento ao seu redor. Viu Sofia tratando um casal idoso com extra atenção e carinho. Viu Ricardo auxiliando uma mãe com 2 crianças pequenas, ajudando a cortar a comida de uma delas. Viu o senhor Carvalho conversando respeitosamente com um entregador que havia chegado para buscar um pedido. Pequenas mudanças, mas mudanças significativas. Ao terminar sua refeição, Alessandro pediu a conta. Ricardo trouxe-a pessoalmente, mas quando Alessandro abriu a pasta de couro, encontrou um bilhete escrito à mão. Senhor Marconi, esta refeição é por nossa conta. Não como um pedido de desculpas. Sabemos que dinheiro não compra perdão, mas como um símbolo de nosso compromisso. Cada centavo que o senhor teria pago será doado ao abrigo que o senhor estava ajudando a construir hoje. E faremos isso todas as semanas, com cada refeição que serviríamos ao senhor, até que o abrigo esteja completamente pronto. A equipe do Palazzo d'Oro. Alessandro sentiu um nó na garganta. Ele dobrou o bilhete cuidadosamente e o guardou no bolso. Aceito, disse ele simplesmente, mas com uma condição. Eu vou combinar cada doação que vocês fizerem, dólar por dólar. Ricardo sorriu, lágrimas ainda brilhando em seus olhos. O senhor não precisa fazer isso, senhor. Eu sei que não preciso. Alessandro respondeu. Mas eu quero, porque é isso que fazemos quando nos importamos. Não esperamos que outros carreguem todo o peso. Carregamos juntos. Ele se levantou, ajeitou suas roupas sujas e caminhou em direção à saída. Desta vez, todos no restaurante se levantaram. Não para aplaudir, mas em sinal de respeito. Um respeito silencioso, profundo, transformado. Alessandro parou na porta e, sem se virar completamente, disse uma última vez. Lembrem-se, dignidade não é um privilégio. É um direito. E tratar cada pessoa com dignidade não nos torna especiais. Apenas nos torna humanos. E com essas palavras ele saiu. Os carros de luxo partiram. Os seguranças se foram. Movimentação extraordinária cessou, mas algo permaneceu. Algo invisível, mas inegavelmente presente. Uma transformação. Nas semanas que se seguiram,
Histórias começaram a circular pela cidade. Histórias sobre o Palazzo d'Oro. Não sobre sua comida excelente ou sua decoração luxuosa, mas sobre algo diferente. História de um trabalhador da construção que entrou tímido após seu turno e foi tratado como realeza. História de uma senhora em situação de rua que foi convidada a entrar em um dia de chuva e recebeu uma refeição quente e um abraço de Sofia. História de um adolescente negro que havia sido discriminado em outros estabelecimentos e que, ao entrar no Palazzo d'Oro, foi recebido com sorrisos genuínos e respeito. O restaurante não perdeu clientes por causa dessas mudanças. Pelo contrário, pessoas começaram a escolher o Palazzo d'Oro não apenas pela comida, mas pelo que ele representava, pela mensagem que enviava. Ricardo tornou-se um dos melhores treinadores de hospitalidade da região, viajando para outros estabelecimentos para ensinar o que havia aprendido naquele dia transformador. Sofia cresceu na empresa, eventualmente se tornando gerente regional, sempre carregando consigo a lição de que empatia sem ação é incompleta. E o Sr. Carvalho, ele fez questão de estar presente todo último domingo do mês, servindo pessoalmente aqueles que a sociedade muitas vezes ignora, redescobrindo o verdadeiro significado de servir. Quanto a Alessandro, ele continuou fazendo visitas surpresa em seus restaurantes, às vezes bem vestido, às vezes não. Não para pegar pessoas em erros, mas para lembrar a todos, incluindo a si mesmo, de que a verdadeira medida de caráter não está em como tratamos aqueles que podem nos beneficiar, mas em como tratamos aqueles que não podem nos dar nada em troca. E agora, chegamos ao final desta história. Mas antes de partir, gostaria de deixá-lo com algumas perguntas. Não para que você me responda, mas para que responda a si mesmo, na quietude de seus pensamentos. Quantas vezes você julgou alguém pela aparência? Pela roupa que vestiam, pelo carro que dirigiam, pelo bairro onde moravam? Quantas oportunidades de conexão humana genuína você perdeu porque decidiu que alguém não era digno de sua atenção? Pense no motorista de aplicativo que te levou para casa ontem. Você o tratou como um ser humano ou como um serviço? Perguntou como foi o dia dele? Ou apenas olhou para o celular durante todo o trajeto? Pense na pessoa que limpa seu escritório à noite. Você conhece o nome dela? Já agradeceu pelo trabalho que ela faz? Ou ela é invisível para você? Pense no garçom que serviu seu café esta manhã, no caixa do supermercado, no porteiro do seu prédio. Quantas dessas pessoas você realmente vê? A história de Alessandro Marconi não é apenas sobre um homem rico que ensinou uma lição. É sobre todos nós. Sobre as escolhas que fazemos todos os dias. Sobre o tipo de pessoas que escolhemos ser quando ninguém importante está olhando. Porque a verdade é esta: a forma como tratamos aqueles que não podem nos oferecer nada em troca revela quem realmente somos. Não nossos discursos bem elaborados sobre igualdade e justiça. Não nossas postagens virtuosas nas redes sociais, mas nossas ações cotidianas, nossos pequenos gestos, nossos momentos de escolha, entre a indiferença e a compaixão. Alessandro perdeu seu pai anos atrás, mas manteve viva a lição mais importante que ele ensinou: que a verdadeira pobreza não está em contas bancárias vazias, mas em corações vazios de compaixão. Então, ao sair deste momento, ao voltar para sua vida, para suas rotinas, para seus encontros diários com pessoas que você normalmente nem nota, eu te desafio. Escolha ver, escolha reconhecer. Escolha honrar a humanidade em cada pessoa que cruza seu caminho, porque você nunca sabe quando aquele mendigo, na verdade, é um milionário disfarçado. Mas mais importante que isso, você nunca sabe quando aquele mendigo é apenas um mendigo que merece ser tratado com dignidade mesmo assim. A lição não é tratar bem as pessoas, porque elas podem ser importantes. A lição é tratar bem as pessoas porque todas são importantes. E talvez, apenas talvez, se cada um de nós fizer essa escolha todos os dias, o mundo se torne um lugar um pouco mais parecido com o que Alessandro Marconi sonhava quando colocou aquela placa em seu primeiro restaurante. Todos são bem-vindos aqui. Sem exceções, que essa história não termine aqui.
Que ela continue através de você, através de suas escolhas, através da forma como você decide ver e tratar o próximo. Porque no final, não seremos lembrados pelas roupas que vestimos ou pelos carros que dirigimos. Seremos lembrados pela marca que deixamos nos corações das pessoas, pela bondade que espalhamos, pela dignidade que oferecemos a todos, sem distinção. Essa é a verdadeira riqueza. Essa é a verdadeira herança que vale a pena deixar. E tudo começa com uma escolha simples: ver além da superfície. Ver a humanidade. Ver a pessoa. Que você faça essa escolha hoje, e amanhã, e todos os dias que virão. Porque é assim que mudamos o mundo. Uma interação de cada vez. Uma pessoa de cada vez. Um momento de compaixão de cada vez. Esta foi a história do homem que foi expulso do restaurante por estar sujo. E da revolução silenciosa que começou quando ele decidiu transformar humilhação em educação, vergonha em aprendizado e discriminação em amor. Que ela ressoe em seu coração, que ela mude sua perspectiva, que ela te inspire a ser a mudança que o mundo tanto precisa.